Bom, pessoal, continuando aqui com o estudo dos retificadores controlados, vamos estudar mais alguns detalhes relativos a eles. Primeiro tópico seria o estudo da comutação, ok? Bom, então a gente viu que no retificador trifásico, né, a gente começou a estudar o funcionamento dele a partir do momento que a tensão VAB é aplicada na saída, certo? Quando o tiristor T1 foi acionado, certo? E logo após isso a gente dispara o tiristor T2, né? E o que acontece é que esse tiristor aqui, o tiristor T6, ele sai de condução, ele vai de circuito fechado para circuito aberto, e instantaneamente o T2 sai de circuito aberto para circuito fechado. Ok? Bom, mas o que acontece na prática é que, reparem que aqui, né, eu estou simplesmente diretamente conectado com as fontes de tensão. Ok? Só que na prática eu nunca tenho essa conexão direta com as fontes de tensão. Eu sempre tenho uma indutânciazinha aqui, por menor que seja, associada em série com a fonte de tensão, ok? Na prática isso daqui, por exemplo, seria a fonte de tensão lá da usina hidrelétrica, e essa indutância aqui seria a indutância do gerador lá da usina hidrelétrica, indutância do transformador de elevação de tensão, das linhas de transmissão, dos transformadores abaixadores, do sistema de distribuição e, por último, do transformador de distribuição, que normalmente é o que mais domina aqui o valor dessa indutância. Ok? E agora a gente vai ver o efeito que essa indutância tem, certo? Então, repare que eu parto do mesmo ponto, né? Ou seja, eu estava com o tiristor T1 já em condução, o T6 e o T1, ok? E jogando a tensão VAB, vou jogar o sinal de disparo na tensão no tiristor T2, ok? Bom, e o que vai acontecer? Como eu tenho indutâncias aqui em série com a fonte de tensão, a corrente da fase B ia ser assumida pela fase C, certo? Só que isso ia ocorrer instantaneamente. Como eu tenho indutâncias não gostam de variações instantâneas de corrente, ok? Lembrando, V igual a L dI dt, ok? Para ter um dI dt infinito, eu teria que ter um valor de tensão infinito. Então, o que acontece é que essas indutâncias acabam limitando a derivada da corrente durante esse intervalo, certo? E devido a isso, certo, eu formo esse circuito equivalente aqui, ou seja, o T2 e o T6 ficam durante algum tempo ligados, ok? Conduzindo simultaneamente, formando esse circuito equivalente aqui, ok? Repare que essa aqui é a tensão Vxn, que eu chamei, ok? Certo? E eu tenho esse circuito equivalente e as correntes, né? A corrente A agora vai transitar de zero para a corrente de saída e a corrente B vai transitar da corrente de saída para zero, ok? Mas agora no intervalo de tempo maior do que zero, certo? Essa transição aqui, devido a esse circuito equivalente, a gente tem que resolver as equações diferenciais para ver o comportamento dessa corrente, certo? Que vai ter uma resposta senoidal, certo? Mas como o intervalo de tempo aqui é muito curtinho, usualmente, certo? Já que essas indutâncias não são tão grandes, ok? A gente pode desenhar aqui para facilitar o desenho aproximadamente linear, ok? Bom, resolvendo esse circuito equivalente, a gente pode demonstrar que essa tensão Vxn aqui, certo? Vai ser igual que VBN mais Vcn dividido por 2, certo? E a tensão V0 vai ser simplesmente a tensão VAN menos a tensão Vxn, ok? Então, essa é a equação aqui que vai definir o valor instantâneo da tensão de saída durante a comutação entre os tiristores T6 para o tiristor T2, ok? Bom, para a gente obter esse comportamento dessa tensão, né, a gente pode fazer da forma vetorial, certo? Então, repara que o Vxn aqui é a soma vetorial aqui de Vbn com Vcn dividido por 2, então é esse vetor aqui, certo? E o V0 é simplesmente o vetor Van menos esse vetor aqui, então é esse vetor, esse é o vetor V0. E repara que ele está em fase com a tensão Van, ok? E a amplitude dele é 1,5 vezes o valor máximo da tensão Van, ok? Bom, então a gente tem que durante esse intervalo de tempo que está ocorrendo a comutação entre os tiristor T6 para o tiristor T2, ok? Que eles estão transitando, eu vou ter que a tensão que vai aparecer na saída não vai ser o VAC, como era antes, certo? Ele vai passar um tempo jogando na saída 1,5
vezes Vm seno de ômega t, ok? Esse tracejado aqui, ele está em fase com a fase VAN e exatamente com essa amplitude aqui, 1,5, certo? Então, de VAB, no momento que eu jogo o sinal do tensor T2, a tensão de saída vai passar de VAB a seguir a tensão 1,5 vezes o VAN. E após o trânsito dessas correntes aqui, eles terminarem a variação, certo? E a corrente IC vai assumir, a fase C vai assumir totalmente a corrente de saída, e a fase B vai passar a ser zero, ok? Esse aqui então é o final, certo? E aí sim a tensão de saída vai assumir o valor de VAC como era antes, certo? Né? Então, no final das contas, né, isso obviamente vai se repetindo ao longo de período, mas para as demais tensões de linha, gerando as respectivas aqui tensões durante a comutação de cada um dos digestores, certo? Mas no final das contas, então, a indutância de linha vai retardar a comutação dos digestores, ela não é mais instantânea, certo? E tem um impacto no valor médio da tensão de saída, no sentido de reduzir o valor médio da tensão de saída em relação ao que foi idealizado antes. Bom, pessoal, vamos só mostrar uma simulaçãozinha aqui. Então, esse aqui é um retificador controlado, ok? Esse aqui é uma ponte trifásica controlada, ok? Um sistema trifásico alimentando, certo? E aqui coloquei indutores aqui equivalentes à impedância da rede elétrica, ok? No caso aqui de 200 microhenry, certo? E botei um ângulo aqui próximo a 30 graus, certo? A carga aqui é um filtro LC, mas o que importa é que ela vai estar operando no modo contínuo, certo? E eu vou estar interessado aqui na minha tensão de saída do retificador, ok? Certo? Vamos rodar aqui a simulação rapidinho. Então aqui vamos colocar a tensão do retificador, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Vamos colocar aqui as correntes aqui de linha, IL1, IL2 e IL3, certo? Repara que é o formato típico esperado, né? Mas agora eu tenho um período considerável de transição aqui entre as correntes de linha durante a computação dos tiristores, certo? E repara que realmente a tensão que vai aparecer na saída, né? Ela isso aqui tem um impacto realmente na tensão de saída, certo? Se a gente colocar aqui, vamos colocar as tensões de linha aqui, VAB, VBC, VCA. Também vou colocar as tensões de linha invertidas, menos VAB, ok? Menos VBC, e menos VCA também. Certo? Deixa eu colocar a tensão assim do retificador para ficar por cima. Aqui. Deixa eu engrossar também essa linha. Ok. Certo? Então, seguindo as tensões de linha, VAB, VBC, VCA e as negativas também, certo? E vamos adicionar aqui 1,5, 1,5 vezes a tensão VAN. Ok. E, bom, acho que dá para encher. Deixa eu engrossar também essa forma de onda de interesse aqui. Certo? Vamos dar um zoom aqui. Vou dar um zoom mais diretamente aqui na forma de onda da tensão de saída, ok? Certo? E a gente vê que realmente aqui, ó, durante o período de comutação aqui que a gente analisou,
certo? Ele segue exatamente 1,5 vezes a tensão via N, como a gente demonstrou aí na equacionamento da forma vetorial, certo? E, obviamente, né, o valor médio da tensão de saída aqui é atenuado aqui por essa região de transição. Quanto maior forem as indutâncias de linhas, ok? Repara que ele perdeu uma areazinha aqui, mais área ele vai perder e menor vai ser o valor da tensão de saída. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos agora ver o retificador semi-controlado, ok? Retificador semi-controlado porque agora a gente usa os tiristores apenas na parte superior do retificador, ok? E na parte inferior a ideia é usar diodos, ok? Certo? Agora repare que, por exemplo, um ângulo igual a 30 graus, certo? Repara que eu vou disparar o tiristor aqui nesse instante, ok? Só que nesse instante aqui a tensão em cima de VT1, de VT1 aqui, certo? Já é maior do que zero, certo? No tiristor VT2, ou qualquer outro tiristor de baixo, né? Quando eu uso o alfa igual a 30, por exemplo, certo? Ele vai ser disparado nesse instante aqui, não está desenhado o pulso, mas ele vai ser disparado aqui. E repara que a tensão no tiristor T2, ok, fica maior do que zero do que durante um certo intervalo de tempo, ok? Obviamente, quando eu substituir os tiristores por diodos, né, isso aí vai ter impacto no funcionamento, certo? Então, o que acontece? Disparei o tiristor T1, apareceu a tensão VAB, certo? Aqui é para considerando 30 graus também, certo? E a tensão do tiristor T2, no diodo D2 agora, ok? Posicionado no mesmo lugar que o tiristor T2, vem seguindo VBC e nesse instante aqui ele atinge zero. Se fosse um tiristor, ia continuar seguindo a tensão VBC em cima do tiristor, certo? E o VAB ia continuar sendo aplicado na carga. Mas como é agora um diodo, o diodo se torna automaticamente diretamente polarizado, certo? Bom, ora, se ele se torna diretamente polarizado, ele vai entrar em condução, certo? E agora ele vai ocasionar a condução da fase C. Repara que nesse ponto aqui é onde a fase C passou a ser a tensão mais negativa do circuito e naturalmente ela vai aparecer lá no terminal negativo da carga, ok? Então ocorre uma comutação natural aqui, certo? E assim por diante, nas demais fases vai acontecer a mesma coisa, certo? Eu tenho aqui a tensão VBC, chega nesse instante, a tensão VAN passa a ser mais negativa. Se VAN passa a ser mais negativa, quer dizer que a tensão VAN vai aparecer no terminal negativo da carga. Então eu vou de VBC, agora seguir a tensão VBA, ok? Ocorreu a comutação de C para A aqui, certo? E assim por diante para o resto do período, ok, pessoal? E essa aqui fica, obviamente, a substituição dos tiristores aqui por diodos tem impactos no formato de onda da tensão de saída, ok? Se eu usar um ângulo, sim, as correntes de entrada também são impactadas, certo? Então, repare que agora eu perdi a simetria, ok? Então vão aparecer harmônicas pares também nas correntes de linha, certo? E A, e B e C, certo? Para 90 graus, então eu posso fazer a mesma análise, certo? E repare que no mesmo ponto aqui onde VCN vai se tornar negativo, vai ocorrer a comutação, certo? E no caso de 90 graus, eu vou ter um intervalo de tempo, certo? Onde nenhuma das fases vai estar conduzindo corrente, ok? Deixa eu passar aqui para frente para mostrar, certo? Essa aqui é a tensão resultante na saída. Repara que em nenhum momento a tensão de saída pode ser zero, certo? Pode ser menor do que zero. Se ela for menor que zero, um diodo é automaticamente diretamente polarizado, então impede o aparecimento de uma tensão negativa instantaneamente na saída, certo? Então repare que durante esse intervalo aqui a corrente A não está mais conduzindo, nem a corrente B, nem a corrente C, então eu tenho esses vales aqui, onde a corrente vai estar sendo conduzida por um dos braços aqui, ok? Por o braço dessa fase aqui, por o braço dessa fase, ou por o braço dessa fase, ok? Então, na verdade, eu posso, e se utiliza, quando se utilizam diodos de o retificador semi-controlado, é natural que se utilize um diodo em antiparalelo com a carga, ok? Já que a tensão de saída nunca vai se tornar negativa, e eu vou reduzir as perdas por condução durante esses intervalos aqui, ok? Já que se eu não colocar esse diodo, eu vou ter as perdas por condução desse diodo mais as perdas por condução desse tiristor aqui, certo? E a introdução do diodo, ok, vai reduzir essa queda de tensão aí durante essa condução.
certo? A vantagem aqui dos retificadores semi-controlados é o que? Bom, eu substituo, SRs obviamente são mais caros do que diodos, certo? E além disso, eles precisam de circuitos auxiliares para efetivar o sinal de disparo. Ok, então eu economizo aqui em 3 tiristores por diodos e economizo também nesses circuitos auxiliares de disparo. Ok, então se eu não precisar de tensões negativas na saída, ok, o recomendado aqui é um retificador trifásico semi-controlado, ok, com um diodo de roda livre usualmente, ok, embora eu tenha um impacto aqui ainda nas harmônicas das correntes, vão aparecer as harmônicas de ordem par também, ok. Com relação à bidirecionalidade dos retificadores controlados, né, a gente equacionou o retificador totalmente controlado e viu que a tensão média de saída dele é dada por essa equação aqui, vezes cosseno de alfa. Certo? A potência de saída dele, considerando uma carga como sendo uma fonte de corrente, então vai ser o quê? O valor médio da tensão de saída vezes essa corrente de saída. Certo? Ou seja, a potência de saída vai depender do cosseno do ângulo de disparo. Bom, quando o ângulo de disparo é menor do que 90 graus, ok? Por exemplo, 30 graus, o valor médio da tensão vai ser maior que zero. Certo? Bom, se o valor médio da tensão é maior que zero, então quer dizer que a potência também é maior que zero. Certo? Quando o ângulo de disparo é igual a 90 graus, cosseno de 90 vai dar zero, eu tenho zero de tensão de saída, então a potência de saída também é zero. Certo? E reparem que as correntes continuam circulando pelas fases, ok? Só que sem transferência de potência ativa. Ok? Isso quer dizer que eu tenho apenas reativo, principalmente devido ao fator de deslocamento, que agora é 90 graus. Certo? E quando o alfa é maior do que 90 graus, vai resultar numa tensão média menor do que zero. Ok? Certo? Que, por exemplo, se o alfa for igual a 150 graus, esse aqui vai ser a forma de onda que vai aparecer na saída. E, obviamente, o valor médio aqui está abaixo de zero. Certo? Bom, mas se eu tenho uma tensão negativa aqui, então quer dizer que a tensão de saída vezes a corrente vai dar uma potência negativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a potência é maior que zero, eu estou transferindo potência ativa da rede elétrica para a carga. E quando a potência é menor que zero, eu estou transferindo potência ativa da carga para a rede elétrica. Ok? E ou seja, né, eu estou regenerando energia, ok? Se eu, por algum motivo, eu tiver energia armazenada na carga, certo? E jogar a tensão para negativo, a carga vai começar a jogar energia de volta para a rede elétrica, certo? Isso quer dizer que eu consigo operar em 2 quadrantes, ok? Então, esse aqui seria a tensão de saída, é a corrente de saída na carga, ok? Então, a corrente de saída tem que ser sempre positiva, já que esses são dispositivos unidirecionais em corrente, certo? Mas a tensão de saída pode ser positiva, e aí eu tenho a transferência da rede para a carga, mas ela pode ser negativa, e aí a potência é negativa, e eu vou estar transferindo energia da carga para a rede elétrica, ok? Mas repare que esse retificador controlado, né, ele só permite correntes positivas, ok? Se eu tiver aqui, por exemplo, um motor de corrente contínua, certo? Que, digamos, seria a situação mais tradicional, o caso mais tradicional aqui, antigamente. Tem um motor de corrente contínua, certo? E ele está absorvendo energia, certo? E ele tem uma força contra-eletromotriz que é proporcional à velocidade de rotação do motor, ok? Vamos imaginar que ele tem uma inércia grande, então essa energia, essa fonte de tensão aqui ficaria praticamente constante, absorvendo uma corrente, eu tenho uma potência sendo entregue para ele, alimentando alguma carga mecânica aí, certo? Mas vamos imaginar que eu quero diminuir a velocidade de rotação. Bom, se eu quero reduzir a velocidade de rotação, isso quer dizer que eu vou ter que ele tem energia cinética armazenada na inércia dele e ele vai ter que devolver essa energia cinética armazenada para algum lugar, certo? Bom, só que isso como a rotação dele continua mais ou menos constante, varia pouco, certo? A tensão continua positiva e negativa. Então não adianta eu reduzir a tensão aqui na saída do retificador porque a corrente tenderia a se inverter, mas esses semicondutores são unidirecionais em corrente. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que conectar o mesmo retificador, ok? Ou melhor, um segundo retificador idêntico ao primeiro, mas de forma inversa, ok?
Desse modo, esse novo retificador aqui, ele poderia colocar a corrente no sentido contrário. Então, a tensão no motor de corrente contínua continuaria positivo e negativo, já que a rotação vai evoluir lentamente, ok? Vai variar bem lentamente, certo? Mas eu consigo agora impor uma tensão menor aqui, certo? E a corrente agora pode se inverter, certo? E a energia vai ser jogada de volta para a rede elétrica, ok? Através desse segundo conversor aqui, certo? Ou seja, agora eu consigo operar com corrente negativa, ok? Tensão positiva e negativa e corrente positiva e negativa também opero nos 4 quadrantes aqui e eu vou transitando entre esses quadrantes aqui de forma natural, ok? Bom, como que a gente acionaria os conversores aí para operar da maneira adequada? Eu jogo um ângulo de disparo alfa no primeiro retificador, certo? E um ângulo de disparo π menos alfa no segundo retificador que está invertido, ok? Dessa forma, repara que, por exemplo, aqui está para 30 graus, certo? Eu teria essa forma de onda aqui, devido ao retificador, essa tensão V01, certo? E no retificador V02 eu teria, já que ele está invertido, vou desenhar aqui o menos V02, ok? Que é aquela tensão anterior aqui, certo? Só que rebatida para cima, né? Ok? Então repara que eu consigo o mesmo valor médio, só que instantaneamente eu tenho diferenças, né? Então repara que, por exemplo, nesse instante, a tensão no retificador menos, no retificador 2, né, tem esse valor aqui, e no retificador 1 tem esse valor bem mais alto, ok? Como está conectado, os dois estão diretamente conectados aí em paralelo, certo? Ou em antiparalelo, isso ia ocasionar uma corrente de circulação, na verdade um curto-circuito entre as fases, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Certo? Vamos, primeiro um outro exemplo aqui para 90 graus, certo? Para 90 graus eu tenho essa forma de onda de tensão aplicada por V01, pelo retificador 1, certo? E essa forma de onda aqui aplicada pelo retificador 2, ok? Também demonstrando aqui as diferenças instantâneas nos valores de tensão, ok? Então o que eu faço? Para evitar esse curto-circuito entre as fases, ok? Lembrando que esse sistema trifásico na verdade é o mesmo desse daqui, certo? Eu tenho que utilizar reatores de interfase, ok? Assim, essas diferenças de tensão aqui, certo? Que eu mostrei lá, essas diferenças de tensão vão continuar existindo, mas as correntes que vão circular entre os conversores agora vão ser limitadas por esses reatores de interfase, ok? Obviamente a gente tem que dimensionar esses reatores de interfase para limitar esses valores de corrente para valores aceitáveis. Ok? Obrigado então, pessoal.